Está a começar o debate da semana aqui na TSF e na Rádio Praia para o Porto Santo e Costa Norte da Madeira. São nossos convidados Pedro Coelho, aqui nos estúdios da TSF, e por motivos particulares, via Zoom, está Miguel Silva Gouveia. Bem-vindos, bom fim de semana. Boa noite a todos. Boa noite, bom fim de semana, Lionel, Pedro. Ora bem, vamos então começar com os temas próprios de cada um dos nossos convidados, sendo que o tema central deste debate são as drogas, que realmente estão a atingir números preocupantes aqui na região autónoma da Madeira, e traremos também ao debate a questão do trânsito, nomeadamente o facto de Carlos Teles esta semana ter reivindicado mais uma vez uma via rápida, portanto 4 vias para o Concelho da Calheta, e ainda que Pedro Fino reiterou a intenção do Governo de avançar para uma via distribuidora em túnel entre as saídas oeste e este do Funchal. Portanto, temas interessantes para que nos acompanhe neste debate da semana aqui na TSF. Tema de entrada para Miguel Silva Gouveia. Bom, Lionel, antes de mais cumprimentar-te a ti e ao Pedro e também todos aqueles que nos ouvem, o grande auditório da TSF Madeira. Hoje, como tema de entrada, eu gostava de referir algo que já começa a ser trabalhado, onde as mecânicas começam já a existir, e refiro-me ao próximo quadro comunitário de apoio. Será mais uma oportunidade para a Madeira se lançar ao desafio da competitividade, a Madeira e Portugal, mas falo obviamente da região. No entanto, há aqui uma situação que eu acho que deve ser explicada e bem explicada. Trata-se de uma associação que foi criada por várias entidades públicas madeirenses, chama-se Associação IDEA, onde inclui a Câmara Municipal do Funchal, o Governo Regional, a Universidade da Madeira, os portos, um conjunto de empresas públicas e 3 entidades nacionais, 3 associações recém-criadas em agosto, criadas em Almada e no Seixal, no continente, por professores ou por representantes das universidades do continente. E acho que importa explicar aos madeirenses qual o papel desta entidade, porque tanto quanto sabemos aquilo que nos foi informado é que esta entidade iria promover candidaturas a fundos comunitários, mas importa perceber em que contexto é que 3 recém-criadas associações no continente se juntam a um consórcio público regional para se poder candidatar a fundos e, acima de tudo, perceber quais são os critérios de atribuição desses fundos e se o restante tecido empresarial regional pode não estar aqui a ser privado de informações que nesta fase seriam fundamentais para poderem ter acesso a esses mesmos fundos. Este é o repto que eu lanço, perceber de que forma é que esses fundos comunitários serão aplicados e de que forma é que a região está a se preparar e que critérios é que houve também para se associar a um conjunto de associações recém-criadas, que sem experiência nenhuma no mercado, para poder assumir essas candidaturas aos fundos comunitários do próximo quadro. Certo, fica este assunto para reflexão na entrada do debate da semana. Pedro Coelho. Muito bem, mais uma vez boa noite a todos. 2 temas muito curtos, um deles tem a ver com um estudo recente que fala na Roménia. Portanto, a Roménia entrou 21 anos depois na União Europeia, comparativamente a Portugal, e há estudos que indicam que em 2024 o PIB da Roménia será superior ao PIB português. Isto significa que nós não soubemos apoiar os fundos comunitários que fomos recebendo desde 86 e nessa linha também significa, na minha ótica, o descalabro da governação socialista. Outro dado também tem a ver com o seguinte, mais um estudo recente que disse que os portugueses, jovens portugueses, são os que mais tarde saem de casa, com 33,6 anos, a média da União Europeia são 26 anos e, portanto, é um dado preocupante. E os jovens não saem de casa porquê? Porque não têm rendimentos compatíveis para a aquisição de uma habitação,
para contratualizar um empréstimo, portanto, é um dado preocupante, e por isso é que muitas vezes os nossos melhores escolhem outro país para desenvolverem a sua atividade profissional, porque infelizmente em Portugal não têm rendimentos compatíveis com a sua, muitas vezes, com a sua formação. Ora bem, foram os temas... Lionel, permite-me só aqui perguntar ao Pedro se diz que 40 anos de descalabro de mau aproveitamento de fundos comunitários por governos socialistas e sociais-democratas no continente, quando comparados com a Roménia, como é que apelidaria os quase 50 anos de governação social-democrata na Madeira, uma vez que a Madeira, estando na cauda de Portugal em termos, por exemplo, de pessoas, a percentagem da população no limiar da pobreza, como é que isso nos coloca? Se no continente a competitividade não foi atingida, claramente na Madeira estamos atrás, e então os fundos comunitários se calhar foram menos bem aplicados. Estamos bem atrás da Roménia, não é? Não, eu acho que os fundos comunitários foram bem aplicados aqui na Madeira, e basta ver o conjunto de infraestruturas que foram feitas e também o desenvolvimento social que nós aqui tivemos. Agora, se não fizermos mais, muitas vezes é que a nossa autonomia ainda é curta, como é recorrentemente falado. Quando quer ser independente. Não, eu não quero ser independente, e quero ser português. Esta parcela do território que se chama Madeira é portuguesa, agora tem que ser tratada como portuguesa, e muitas vezes não é isso que acontece. Agora, dois dados interessantes: a Roménia, que já está à frente de Portugal, e outro dado preocupante, e sabes que nos últimos 40 anos, a grande maioria desses anos foi com governações socialistas, e são os jovens portugueses hoje aqueles que saem mais tarde de casa. Porquê? Porque não têm rendimentos para adquirirem ou contratualizarem um empréstimo. E na Madeira devem os madeirenses começar a tratar bem os madeirenses. Os madeirenses tratam-se bem uns aos outros. Vamos ao tema central da semana, que é realmente preocupante em termos sociais e não só, em termos da nossa sociedade global e da própria economia. O flagelo da droga está a aumentar na Madeira de forma muito preocupante. A Madeira destaca-se pelo consumo da cocaína, do ecstasy e das anfetaminas, e em especial este Blume, que é cada vez mais consumido e é barato, e agora chega via postal sem um controle rigoroso. O Governo Regional da Madeira decidiu criar um grupo de trabalho multidisciplinar com vista a atacar este problema. Refira-se que este ano a PSP já apreendeu na Madeira 6 vezes mais Blume que em 2021. Pedro Ramos disse que é necessário um novo olhar sobre este problema e reforçou a necessidade da criminalização desta situação. Vou lançar este tema. Que impressão é que têm os nossos comentadores sobre este flagelo que está em crescendo? Pedro Coelho. Este é efetivamente um problema sério, nos deve preocupar a todos. Não é um problema da cidade do Funchal, é um problema também de Câmara de Lobos, onde tem conhecimento de alguns casos. É uma droga que é de fácil acesso, como foi aqui dito, muita dela é adquirida pela internet. É uma droga barata, portanto, comparativamente a outras drogas é barata, e depois também temos o problema da não criminalização destas drogas. Há uma lei, que é a lei da droga em Portugal, e tem uma tabela anexa. Efetivamente, estas drogas sintéticas vão-se atualizando, e, portanto, muitas vezes a listagem num determinado momento não é a mesma 10 dias depois. É um trabalho que tem sido feito de uma forma exaustiva, e é um problema da lei, ou seja, a lei tem que criminalizar estas situações. Agora, é barata, depois também com a pandemia as outras drogas ficaram mais caras, e esta, como é de fácil acesso, porque é comprada por um clique na internet, as pessoas via postal têm acesso. Agora, sobretudo os jovens, é um flagelo social, é um problema familiar. Conheço, efetivamente, algumas pessoas em Câmara de Lobos que nós notamos que consomem estas substâncias. O trabalho passa pela prevenção, pelo trabalho junto das escolas, e muitas vezes também para essas pessoas também que consomem este tipo de drogas sentirem que precisam de ser ajudadas. Ou seja,
a questão do internamento é uma solução, e temos aqui 2 instituições na Madeira que fazem esse trabalho. Passa sobretudo pela prevenção, pelo tratamento, porque é sobretudo é uma droga e que tem limitado muito o desenvolvimento e o crescimento de muitos jovens, que por ser barata, comparativamente a outras, é muito consumida. Sei que em 2012, se bem se recordam, há uns anos atrás havia um conjunto de lojas que vendiam este tipo de substâncias que foram proibidas, portanto essas lojas foram encerradas, mas encerrou-se as lojas e as pessoas conseguem adquirir pela internet. Também sabemos, por aquilo que lemos, que muitas vezes, quando havia postal, muitas vezes as autoridades são chamadas a investigar aquela substância, se é droga, se não é droga, e muitas vezes é difícil a análise em laboratório perceber se essa droga faz parte dessa lista anexa que falava ainda há pouco. Agora é um problema, e é um problema que tem que ser combatido, e felicito esta comissão de trabalho que vai, sobretudo, com as forças de segurança, com as instituições que trabalham este problema e com as autarquias também, no sentido de ajudar, em primeiro lugar, ajudar estas pessoas que precisam de ser ajudadas, sendo que temos aqui algumas instituições, nomeadamente a Casa de Saúde de São João de Deus, que já faz este trabalho, e portanto é importante que estes jovens sejam recuperados e que deixem este consumo. Miguel Silva Gouveia, qual é a percepção que tem desta situação? Realmente está a aumentar, o controle é difícil e a ajuda é necessária? Bom, Lionel, em primeiro lugar, eu acho que é importante nós todos, enquanto comunidade, enquanto sociedade, fazermos um ato de contrição e pedirmos desculpas públicas às famílias daquelas pessoas que têm vindo a sofrer à mão destas novas substâncias, porque a realidade é que até agora não temos conseguido dar resposta, nem na situação da prevenção, nem na situação da reabilitação, nem tampouco na parte criminal, tentando procurar aquelas pessoas que traficam estas substâncias. Nós, como sociedade, temos falhado e é importante assumi-lo antes de se começar, provavelmente, a falar sobre o assunto. Sobre esta comissão, dizia-se antigamente que quando queremos que nada mude ou que nada aconteça, criamos uma comissão. E tem sido assim neste país. E esta comissão temo que não vai resolver rigorosamente nada. Em primeiro lugar, porque os instrumentos e o enquadramento legal é o mesmo. Quando eu ouvi esta semana o presidente do Governo Regional dizer que ponderava internar compulsivamente as pessoas que são dependentes destas substâncias, isso é uma afirmação quase nos mesmos moldes que a outra do exército nas ruas. Deve saber que não é Miguel, possível o internamento compulsivo, Miguel, a não ser um conjunto de regras bem estabelecidas na lei, e o atual delegado de saúde do Funchal ou da Madeira, Dr. Maurício Melim, sabe-o muito bem, porque na altura da pandemia eu próprio procurei ter algumas soluções junto dele, e ele explicou-me de uma forma rigorosa os motivos pelos quais não é possível internar compulsivamente todas estas pessoas. A lei hoje tive a informação de que 60% a 70% dos internamentos são compulsivos. Claro, só em 2020 Neste foram internadas momento, 140 pessoas. essas pessoas, tive a a informação partir de 170 pessoas, Pois. que em 2021, pelo doutor Nelson. Só em 2020 foram 140. Hoje estatísticas servem. Contactei o doutor Nelson, não me lembro agora o sobrenome. Carvalho. E ele disse-me que 170 pessoas, mais de 170 pessoas foram internadas compulsivamente o ano passado. As estatísticas são todas muito bonitas para quando queremos aparecer com o número, para dar a entender que estamos a fazer alguma coisa. Na realidade, essas estatísticas valem rigorosamente nada, porque as pessoas continuam na rua. De que serve dizer
que estamos a internar compulsivamente um doente, quando no dia a seguir ao internamento ele acorda, está novamente na plenitude das suas faculdades, assina a sua saída e volta para a rua. De que serve estar a andar atrás das pessoas e interná-las às 10 da noite se às 8 da manhã já estão porta fora novamente? Portanto, não andemos aqui a enganar a população com números e estatísticas de internamentos compulsivos. A legislação não ajuda, Miguel, é isso? A legislação não permite este tipo de tratamentos compulsivos e toda a gente sabe. Só que pretendem dar a entender que estão a fazer alguma coisa, como a criação de uma comissão, quando na realidade a comissão mais não fará que fazer uma ou duas notícias dizendo que se reúnem. O trabalho deve ser feito em duas áreas, como eu referi. A primeira, na parte securitária, procurando perceber toda a criminalidade que está inerente a estas atividades, porque algumas pessoas roubam para poder consumir, roubar é crime, aí estamos perante uma situação de segurança pública. Algumas pessoas traficam estas substâncias, se traficar é crime, devem ser também por essa via apanhadas e sujeitas à lei que existe nessas áreas. Por outro lado, procurar a prevenção e reabilitação. E aí é uma matéria de saúde pública, é uma matéria de segurança social, procurando ir para o terreno, e já falámos sobre isso aqui, mais do que estar a usar os dinheiros da segurança social para fazer passeios, que são importantes, obviamente, ou para distribuir pelas casas do povo, para fazer, ou para distribuir cabazes, que também são importantes a quem precisa. Importa aplicar as verbas da Segurança Social, as verbas adstritas à área da saúde pública, a estas pessoas que estão na rua, a estas pessoas que precisam de apoio, e não é o apoio quando já estão completamente, de um ponto de vista psicológico, que já estão num caso de não retorno. Temos muitos e muitos jovens que psicologicamente não têm capacidade de recuperar as faculdades mentais. Têm problemas permanentes e graves de foro psicológico. Perguntem a qualquer psicólogo da Casa de Saúde de São João de Deus, que faz um trabalho fantástico, mas as pessoas quando lá vão saem, mas saem já com menos capacidades psicológicas, porque esta droga tem danos irreversíveis e muito rápidos na cabeça das pessoas. As pessoas ficam com faculdades diminuídas, com surtos psicóticos permanentes, e importa atalhar caminho agora, não é esperar que uma lei mude. E na sua opinião, deveria ser atalhado como? Em primeiro lugar, chamar as famílias destas pessoas, envolver as famílias enquanto comunidade e procurar, através das famílias, a reabilitação. As famílias, quando temos ouvido um conjunto de relatos de pais e de mães, inclusivamente numa reportagem recentemente feita pela RTP Madeira, que eu aproveito para dar os parabéns aos jornalistas que a fizeram, teve o dom de trazer a público muitas destas famílias, muitos pais, muitas mães aflitos porque não têm soluções. Aproveitemos-los, eles são dos principais interessados em resolver os problemas que os seus filhos estão neste momento a passar. Mas Miguel, também sabemos que é muito difícil controlar os filhos, os familiares que enveredam por estes caminhos. As famílias são as principais sofredoras também. Precisamente por serem as famílias as principais sofredoras e os principais interessados, devem ser eles a ser envolvidos na reabilitação dos seus queridos, dos seus entes queridos. Outra solução poderia passar por comunidades terapêuticas, que têm sido ao longo dos anos chumbado pelo PSD na Assembleia Legislativa da Madeira, e, tanto quanto percebi, agora houve até um prémio dado pela Assembleia Legislativa da Madeira a uma rapariga do próprio PSD, que ganhou esse prémio, onde a sugestão inovadora era criar comunidades terapêuticas. Não brinquemos às políticas com assuntos sérios. Penso que vou dar a notícia em primeira mão, em conversa também hoje que tive com o Dr. Nelson de Carvalho, ele disse-me que vai ser criada uma comunidade terapêutica. Sim, isso é bom. Será a primeira comunidade. Sim, muito bem, leva alguns anos de atraso. Tem a ver com o seguinte, esta droga, comparativamente às outras, à cocaína e à heroína, é muito mais barata.
Se as outras drogas custam à volta de 100 ou 150 euros à dose, esta é uma droga que se consegue adquirir via postal, portanto, pela internet, a 5, 6 euros à dose. É preciso também nós dizermos que, segundo os dados que eu tenho, já morreram, por causa destas drogas sintéticas, cerca de 5 pessoas aqui na Madeira. Também é preciso dizer que só no ano de 2020, numa notícia do Expresso, foram internadas 140 pessoas e há casos em que as pessoas são tratadas e recaem muitas vezes também nessas drogas, e há pessoas que vão durante um ano 8, 9 vezes, portanto têm uma recaída e são novamente tratadas. Eu não concordo com o Miguel Gouveia quando diz que nada se faz e nunca se fez nada. Eu acho que isto é um problema que tem que ser estudado, mais estudado, tem que ser trabalhado, essa notícia de uma comissão para tratar destes assuntos, De uma comunidade de terapêutica. uma comunidade terapêutica é importante, com psicólogos, com técnicos nesta área, para ajudar as pessoas que infelizmente se debatem com este problema e as suas famílias. Agora, muito tem sido feito e o problema é um problema de muitas vezes esta droga não ser considerada crime. Como disse ainda há pouco, há a lei da droga em Portugal, que tem uma lista anexa, e estas substâncias, Miguel Gouveia, vão alterando, de semana a semana alteram. E tu tens uma lista hoje, e amanhã há uma alteração de uma substância, essa também é uma substância psicoativa, e não é considerada droga, e é uma droga, portanto, e esse problema tem que ser resolvido, e muitas vezes são os próprios meios judiciais e judiciários, nomeadamente a polícia judiciária, que têm dificuldade muitas vezes em saber se trata de uma droga ou não, e portanto, por um clique, há pessoas que adquirem esta droga. Agora, por ser barata, é Mas consumida, é necessário mais informação, é bons necessário jovens. mais informação, mais prevenção, um trabalho junto das escolas, junto das famílias. Temos assistido mais a este tipo de drogas depois da pandemia, porque é mais barata, porque as pessoas, algumas delas estão com dificuldades financeiras. É uma droga que causa danos irreversíveis, em termos de danos cerebrais e outras pessoas que ouvem coisas, Certo. falam alto, e, portanto, isto tem que ser trabalhado. Agora, não concordo com o Miguel quando se diz que nada foi feito, quando nós temos conhecimento, dados públicos, pessoas são Pedro, não tens que concordar comigo. Tu mas não tens que concordar comigo. Agora, nada se fez, não concordo contigo. O que tem que. Não, nada se fez. Aquilo que se anda aqui a brincar outra vez é os Jogos da República. Vejo um a pedir a intervenção do Exército, que é uma responsabilidade da República, outros a pedir a alteração da lei. Toda a gente arranja desculpas para dizer que a culpa não é sua e devemos e não se pode fazer nada. Aquilo que eu estou a sugerir é que falem com os familiares. Falem com aqueles pais e aquelas mães que têm perdido noites e noites à procura dos seus filhos pelas ruas da cidade do Funchal. Eles conhecem todo o processo. Miguel, Sabem onde é que, sabem onde é que são traficados, sabem toda essa situação, sabem onde vão buscar os filhos. Falem com eles. É um bom caminho, em vez de se fecharem em sala os mesmos numa nova comissão, falem com as pessoas que são os principais visados e interessados em que este problema se resolva. Há uma nova proposta de lei de saúde mental que foi aprovada na Generalidade agora em outubro, na Assembleia da República, e que aguarda a subsequente discussão na especialidade na Comissão de Saúde. Entre outros aspectos, o Governo apresenta alterações ao que agora se designa por internamento compulsivo e que se passará a chamar involuntário. A questão que eu ponho é até onde é que esta nova lei de saúde mental poderia ir no sentido de prevenir e criminalizar a toxicodependência. Miguel. A lei está agora em especialidade na Assembleia da República. Sim, eu tive a oportunidade de ler algum debate sobre essa lei, até nos jornais nacionais, e mesmo dentro dos próprios psicólogos, alguns têm a opinião de que a lei é uma boa lei, visa melhorar e dar novos instrumentos para a ação na área da saúde mental. Outros acham que fica aquém daquilo que poderia ter sido, mas não me parece que esta lei venha apontar caminhos de criminalidade. É uma lei da saúde mental, obviamente, não é uma lei da toxicodependência. de toxicodependência. A toxicodependência também é considerada uma doença mental. Sim, mas não creio que esta lei possa criminalizar só por si. De qualquer das formas, é um caminho, a alteração
de internamento compulsivo para tratamento involuntário, penso que não se poderá fazer sem a participação dos familiares diretos, ainda que não tenham tutela sobre os familiares que estão com uma situação de dependência. Agora, que a saúde mental é efetivamente um problema que tem vindo a aumentar, e estamos a falar de toxicodependentes, mas podíamos falar de outras patologias, de burnout, de stress, de depressões, enfim, de um conjunto, todo um leque de problemas de saúde mental que a pandemia veio agudizar, e importa também tratar destas situações de saúde mental, precisamente na área da prevenção, para evitar que a permanência em situações de depressão ou estados pré-depressivos possam empurrar mais e mais jovens, mais e mais pessoas para a toxicodependência. Pedro Coelho, até onde é que esta lei, a nova lei de saúde mental, poderia ir em termos da toxicodependência? Bem, eu acho que as leis só são boas se ajudarem a resolver o problema das pessoas e se tiverem aplicação prática. Só para termos uma ideia, de 2005 a 2021 foram criadas 840 substâncias destas chamadas drogas sintéticas, e muitas vezes a alteração molecular de uma determinada substância já faz com que essa substância não seja considerada uma droga. Portanto, em primeiro lugar, temos que resolver o problema do crime, ou seja, a lei a ser mais restritiva, porque aparecem muitas e muitas mudam a sua química e vai lá, e portanto tem que haver uma situação relativamente ao crime mais forte, porque muitas destas drogas são feitas na Ásia, em alguns laboratórios europeus, nomeadamente nos Países Baixos. Mas até onde é que poderia ir esta lei? Esta lei tem que, sobretudo, tratar de uma outra forma e criminalizar esta questão, e também na questão do tratamento, muitas vezes ser compulsivo, ou seja, entre aspas, obrigar a que essas pessoas sejam tratadas. Não falo só destas drogas, também falo de outras. Há pessoas que são tratadas relativamente a estas drogas, depois recaem, têm recaídas. Há casos, mesmo aqui na Madeira, pessoas que no ano passam pela Casa de Saúde de São João de Deus 10, 11 vezes. Estas famílias têm que ser apoiadas, acompanhadas. Neste momento, nós sentimos isso, porque estes fenómenos são muitas vezes associados a fenómenos de insegurança, de alguns roubos, não é? Agora, é um problema que não começou ontem, começou já há muitos anos esta parte, sobretudo agora mais nos jovens pela questão do preço e pelo fácil acesso. Agora, este trabalho que está a ser feito com esta comunidade terapêutica, e não penso como o Miguel, que é mais uma comissão, é mais uma entidade que vai avaliar, não, eu acho que é mais uma entidade que vai estudar São mais coisas o distintas, problema, Pedro. que vai trabalhar mais o problema, que vai ajudar mais as pessoas. É isso que nós queremos, que estamos a falar de uma droga que já matou pessoas aqui na Madeira, sobretudo gente jovem, e é sobretudo uma droga, como o Miguel falou ainda há pouco, tem um efeito nefasto muito grande na saúde mental. Vamos fechar este assunto, não sei se há algum... Leonel, eu só queria dizer, são coisas distintas. Uma coisa é a comissão e a comunidade terapêutica, que foi criada agora. A comunidade terapêutica é algo que já existe, já há várias experiências no país. A Madeira será a primeira comunidade terapêutica. A Madeira vai ter a sua primeira comunidade terapêutica, mas eu só gostaria de concluir a minha intervenção neste tema, deixando uma questão novamente. Porquê que este problema é um problema que se agudizou tanto na Madeira e o resto do país não sente a prevalência deste tipo de drogas, especialmente nas principais cidades, Lisboa e Porto, não há esta situação? Porquê que na Madeira temos esta situação com drogas, como o caso do Bloom e afins, que chegaram inclusivamente ao Carreira Internacional, dando uma má imagem da cidade do Funchal e da nossa região para quem nos quer visitar. Vamos mudar de assunto. O trânsito no Funchal foi tema a semana passada com o outro painel do debate da semana, e vou largar o tema para o trânsito na Madeira, dado que esta semana, numa conferência do JM na Calheta, o Presidente da Câmara veio reivindicar mais uma vez uma via rápida, a 4 faixas, claro, para o Concelho da Calheta, considerando o desenvolvimento da Zona Oeste,
o futuro campo de golfe e a crescente procura imobiliária e hoteleira no concelho da Calheta. A pergunta que coloco é se faz sentido esta pretensão de uma via rápida a 4 faixas. Pedro Coelho. Bem, em primeiro lugar, gostaria de dizer que os autarcas, na gestão que fazem do seu território, identificam situações que têm que ser corrigidas e faz todo sentido o autarca, neste caso em particular da Calheta, ter colocado esta questão. E também faz todo o sentido o governo regional avaliar essa questão, não só na Calheta, mas também em Santa Cruz, Funchal, Câmara de Lobos. Acho que o governo regional deve avaliar as pretensões dos autarcas, mas também é preciso perguntar se há neste momento recursos financeiros para isso. Há situações aqui, se falarmos muitas vezes da Via Rio, é conhecida Via Rápida, não é? Via rápida vai até a Ribeira Hoje Brava. em dia, sim, mas hoje em dia a Via Rápida, quando foi construída, tinha sobretudo muito importante para fazer a ligação intermunicípios, não é? Hoje em dia a Via Rápida é muitas vezes usada, sobretudo para melhor fluidez no trânsito do Funchal. Ou seja, tudo isto tem que ser repensado, fala-se numa ligação ali na Já vamos zona a essa, já vamos a essa. Mas, da ajuda. Agora, justifica-se uma via rápida a 4 faixas para o Conselho da o Calheta? que eu acho é que se justifica é a análise do governo regional desta situação. Acho que mesmo que amanhã nós cheguemos à conclusão que não se justifica, acho que merece ser avaliado. E nós, Câmara de Lobos, por exemplo, com a construção do novo hospital, que fica muito perto do começo, vá lá, do Conselho de Câmara de Lobos, nós temos a consciência que há ali constrangimentos que devem ser corrigidos no futuro, tendo em conta a afluência de trânsito Mas naquele em espaço. relação às vias rápidas, Agora, houve algum planeamento eventualmente desajustado em relação ao futuro da região, com uma visão minimalista, com a construção de uma via expresso apenas, com a construção de uma via rápida de 4 faixas apenas até a Ribeira Brava? Houve alguma falta de planeamento? Não, eu acho que foram outros tempos. Todos nós temos a consciência que a Via Rápida tem sido importante e foi importante na altura que foi construída, mas todos nós temos a consciência também que se nós tínhamos um agregado familiar que há 20 anos tinha um carro, agora esse agregado se calhar tem 2, 3 carros. Portanto, as pessoas usam pouco os transportes públicos e efetivamente há situações, nomeadamente nos principais centros urbanos, nas cidades, nomeadamente Câmara de Lobos, Funchal e Santa Cruz. Todos nós temos a consciência que nas horas de ponta nós temos um trânsito hoje que não tínhamos há 10, 15 anos atrás. Por isso, isto deve ser avaliado, deve ser estudado, devem ser definidas prioridades e cabe ao Governo Regional avaliá-lo e saber se tem dinheiro, que segundo sei, até por este orçamento da região, estas obras que estamos a falar agora não têm cabimento para já no orçamento de O certo é 2023. que da Ribeira Brava para o oeste o trânsito é realmente difícil aos fins de tarde, nas manhãs. Por exemplo, o troço entre a Tabua e a Ponta do Sol passa através de uma povoação, o lugar de baixo, onde não há realmente saída confortável e o trânsito agudiza-se nessa zona. Miguel Silva Gouveia, faz sentido esta necessidade de uma via rápida a 4 faixas para o Concelho da Calheta? Bom, eu acho que, se calhar, começando pelo aquilo que disse o Pedro ainda há pouco, e descrevendo aquilo que foi a visão estrutural da atual via rápida. A atual via rápida visava ligar aquilo que se chama a área metropolitana da Madeira, que é onde vive cerca de 80% da população, entre Machico e a Ribeira Brava. E a Ribeira Brava. Daí ter-se construído uma via rápida a 4 faixas, financiada por fundos comunitários, e sendo o resto da ilha servida por uma via expresso a 2 faixas, também financiada por fundos comunitários na sua esmagadora maioria. As reivindicações do autarca da Calheta são naturais, não é? Um autarca pede sempre um conjunto faz sempre um conjunto de reivindicações e isso é normal, está na sua gênese. A realidade é que, de um ponto de vista estrutural, não me parece que faça sentido fazer, neste momento, um aumento da capacidade rodoviária para a Calheta,
precisamente assente nesta lógica que eu referi. Se a população dali servida não se inclui na zona metropolitana, não fará assim muito sentido. De Mas facto, é que a população no Conselho da Calheta está a aumentar realmente. o autarca da Calheta tem ele próprio um orçamento, obviamente, e pode, dentro daquelas que são as suas competências, fazer a melhoria das acessibilidades dentro do seu concelho. Essa é sempre uma possibilidade. No entanto, o que eu acho que eventualmente falta à Madeira, se for para falarmos de um novo projeto de mobilidade, são vias que dispensem a viatura. São, por exemplo, um metro de superfície, ou um metro, na Madeira até é fácil porque seria tudo em túneis e pontes, criar um metro, Mas o metro é para uma localidade mais pequena, para uma cidade. Estamos a falar na região autónoma. na região Neste caso, a autónoma. Ponta Oeste. Neste caso, a A Ponta região, Oeste. a região autónoma da Madeira não será muito diferente de uma área metropolitana, de uma grande capital europeia, onde temos um metro que liga zonas que distam dezenas de quilómetros, às vezes até centenas de quilómetros. Centenas, se calhar já é um exagero, mas dezenas de quilómetros, sem dúvida. E não seria descabido pensar, e se estivermos a olhar para o próximo quadro comunitário de apoio, percebendo que esse quadro será muito assente na inovação, na mobilidade, na promoção de novas formas de mobilidade suave e, acima de tudo, de transportes públicos, aí teríamos, se calhar, a possibilidade de olhar a Madeira, especialmente a sua zona metropolitana, com um potencial de instalação de um metropolitano para que as pessoas possam fazer aqueles movimentos pendulares que o Pedro falava, de acesso ao Funchal, de entrada e saída nos fins de dia e no início do dia de trabalho, pudessem fazê-lo sem ter a obrigatoriedade de levar o seu carro para o centro do Funchal. Só um dado curioso a propósito do metro, recordo que antes da existência das vias rápidas, a ligação à Calheta e até à Ponta do Pargo, ou ao Paulo do Mar, era por via marítima, com os transportes marítimos que existiam na altura, com as célebres lanchas do Blandi, que faziam, eu até, a primeira vez que fui ao Paulo do Mar, fui numa lancha dessas. Nessa altura fazia-se o transporte exatamente por via marítima e era rápido e era ponto a ponto. Pedro Coelho. Sim, eu acho que estes investimentos que temos estado aqui a falar são importantes, mas acho que estes investimentos também devem ter em atenção as projeções demográficas que nós temos para os próximos anos. E, efetivamente, a região autónoma da Madeira, segundo os últimos censos, perdeu 6,4% da sua população. E há estudos que indicam que Portugal, falando de Portugal, e a Madeira poderá não ser exceção, indicam que em 2080 nós seremos 7,5 milhões, quando hoje somos um pouco mais de 10 milhões de pessoas. Ou seja, estes investimentos têm que ser pensados tendo em conta a demografia e, sobretudo, a projeção demográfica que temos para os próximos anos, sabendo que a tendência é termos menos gente. E se vamos ter menos gente, porventura, se calhar vamos ter menos carros. E, portanto, percebendo a questão do meu colega da Calheta e não concordando com o Miguel quando diz que o mais importante são os meios urbanos, a área metropolitana e o resto é paisagem, passo a expressão. Eu não disse isso, Pedro. Não disse isso, eu não. Foi isso que o Miguel quis dizer, Eu não disse isso. O desenvolvimento tem que ser integrado, tem que ser harmonioso. Agora, regra número 1, um bom autarca quer sempre mais e quer sobretudo o melhor para o seu concelho. Mas considerando, Pedro, agora, considerando a projeção demográfica que o Pedro falava, essa pretensão é um exagero? Pois é, eu se pudesse pedir mais para Camarões pedia, não é? Portanto, porque quer mais gente em Câmara de Lobos. Agora, mas há que pedir com planeamento e com estudo, não é? Claro, agora, há uma necessidade, o Presidente da Câmara da Calheta iniciou no seu conselho. Cabe ao Governo Regional avaliar essa pretensão. Seja o autarca da Calheta, seja o autarca do Porto Nicho, compete avaliar. E depois decidir sim ou não, se faz sentido ou não,
E depois, mais importante do que O isso, é se autarca de temos, Câmara de se Lobos, temos por dinheiro. exemplo, poderia pedir a recuperação da estrada monumental, Não, o autarca de que Câmara de está Lobos, toda esburacada, o autarca de Câmara de Lobos, que é uma via alternativa. não é? essa é uma via alternativa. E repare que muitas vezes as vias alternativas são pouco usadas na Madeira. Ou seja, Exatamente. o grande E eu esta cruzamento... semana vim por essa via Exatamente. e constatei realmente o estado degradado que está há vários anos a estrada monumental. Pois espero que essa estrada Já não é monumental, não é? seja recuperada, mas se nós tivermos a consciência E que é uma via a direta à visão Câmara de Lobos. importante, e as pessoas muitas vezes hoje usam no Funchal a via rápida, para ter acesso, Santo António, usam a via rápida quando podiam usar outros meios, ou as estradas ditas secundárias, que não são secundárias, como falou ainda há pouco na estrada A estrada monumental monumental. entre o Fórum e Câmara de Lobos é uma estrada que está muitas vezes livre de trânsito. E porquê? Porque muitas vezes as pessoas usam a via rápida quando se calhar porventura podiam usar a estrada monumental e não usam. Não usam porque acham que é mais fácil usar a via rápida. E o estado da Acham que estrada também o é. estado do país também neste momento não é melhor. Agora, deve ser efetivamente feito um estudo de mobilidade para a Madeira e sobretudo para o Funchal. Santa Já foi Cruz. feito, Pedro, já foi feito. Agora, acho que nós temos cidades hoje que Chama-se Piatram e temos que aquilo melhorar que algumas foi soluções. utilizado, as verbas da mobilidade. Miguel já diz. Agora, termina. só uma nota, portanto, nós estamos neste momento já a sentir, em alguns nós de acesso, ali na zona da Pedreira, em Câmara de Lobos, numas saídas da Via Rápida e entradas, sobretudo quem vem do Estreito, já temos um grande congestionamento pela manhã e nós já temos que pensar, juntamente com o Governo Regional, em soluções alternativas, porque muitas vezes vemos às saídas da Via Rápida, carros na Via Rápida a tentarem sair, não é? No nó, porque muitas vezes o nó não está congestionado. E é exíguo, os nós são muito Mas exíguos. a Madeira tem esta dificuldade, como todos nós sabemos. A orografia. Não ajuda. Miguel Silva Gouveia ia dizer que Não, eu dizia que o Pedro falava de um pedido de um estudo de mobilidade a nível regional. Eu ia dizer que já existe. E, efetivamente, houve verbas de fundos comunitários para a mobilidade regional, como houve também para os municípios. Os planos de mobilidade dos municípios permitiam aceder a essas verbas e, tanto quanto se sabe, na região foi feito alguns alargamentos. A estrada das Carreiras, neste momento, está a ser beneficiada por via desses fundos comunitários e algumas pavimentações, algumas das quais, inclusive, em Câmara de Lobos, foram feitas ao longo desse Piatram, do PAMUS regional, para permitir essa melhoria das estradas, mas, na verdade, de inovador não foi nada. Inovador, mas também que não é novidade. São 2 túneis para o Corral que todas as eleições, todos os períodos eleitorais são anunciados entre o centro de Câmara de Lobos e o Corral. Se calhar mais uma vez será anunciado no próximo ano, mas teima em não acontecer. Aí sim pode ser uma reivindicação que o Pedro pode fazer ao seu presidente do seu partido. Se calhar o Corral ainda vai pertencer ao Funchal de novo, não é? Não, isso não acredito. Agora, o que eu acredito é que... Já pertenceu à Junta de Santo António. O que eu acredito é que nós identificámos aqui um problema que foi a estrada monumental, que é uma Ou a estrada... paróquia de Santo António. Falámos aqui numa estrada, que é a estrada monumental, que é de cariz municipal, e o Miguel Gouveia teve 8 anos na Câmara e certamente não terá tido recursos financeiros para fazer essa intervenção. Não, pavimentámos desde a ponte do Ribeiro Seco até o Arieiro, tudo pavimentado com dinheiros da A Câmara. estrada monumental é municipal. É municipal, é. Pedimos fundos, Só contrato de programa ao Governo Regional. Só decorridos para o Oeste, que é de Câmara de Lobos. Há zonas, nós temos estradas municipais e... Mas esta estrada regionais. monumental começa da responsabilidade de Câmara de Lobos aonde? Só... Não é... Não é. Na Ponte dos Corridos. Na Ponte dos Corridos já é da nossa responsabilidade. Já é. Portanto, até a Pontos de Corridos é da Câmara do Funchal. A parte má neste momento é da Câmara do Funchal. Em relação ao Funchal, nessa conferência, esta semana na Calheta, o secretário das Infraestruturas reiterou a intenção do Governo em estudar a criação em túnel de uma via distribuidora do Funchal, criando, ou melhor, ligando as zonas Oeste e Este com várias saídas, digamos, tipo apiadeiros de automóveis. Concorda com este túnel distribuidor? Porquê é que surge esta necessidade? Porque acho que todos nós andamos muitas vezes em horas de ponta na cidade do Funchal, que já falamos aqui, há alguns constrangimentos e acho que faz todo o sentido estudar. Portanto, da mesma forma que faz
sentido estudar aquela apresentação do Presidente da Câmara da Calheta. Também sabemos que no Funchal, alguns constrangimentos logo pela manhã, ali na zona do hospital, da ajuda, e acho que nós devemos encontrar as melhores soluções para resolver esses problemas. Agora, se a solução encontrada é a melhor ou não sei, porque não tenho conhecimentos técnicos para avaliar a mesma, nem conheço a mesma em profundidade. Agora, acho que alguma coisa tem que ser feita para melhorar a fluidez do trânsito no Funchal. Miguel Silva Gouveia, sobre esta via distribuidora em túnel no Funchal. Bom, esta via distribuidora acaba por ser a demonstração cabal da incapacidade do atual Presidente da Câmara em cumprir com aquilo que tinha prometido. Disse que ia resolver o problema do trânsito, a única coisa que fez foi destruir 100 metros de ciclovia e agora quem sai em seu auxílio é o Governo Regional. Numa solução que para mim parece-me perfeitamente mal pensada, mal estudada, procurar continuar a insistir que o trânsito no Funchal resolve-se com mais vias, em vez de procurar uma solução, como falámos ainda há pouco, de outras formas de mobilidade, nomeadamente mobilidade de transportes públicos, transportes coletivos, eventualmente um metro, que poderia ser, um metropolitano, que poderia ser uma solução diferente para a cidade de Funchal. E se querem fazer em túnel, pronto, ainda é mais fácil. Se querem fazer túneis, os túneis são os sítios por onde os metros normalmente circulam, portanto, ainda é mais fácil. Portanto, se querem manter o túnel, que o façam, mas que façam para transportes coletivos e não para promover mais trânsito automóvel dentro da cidade, que já está demonstrado que é um erro. Ora bem, vamos a dois temas mais curtos, de outro tipo de análise sociológica: desporto, Marítimo e Ronaldo. Principiando pelo Ronaldo, Portugal joga neste sábado mais uma final, agora são várias finais, e Ronaldo corre o risco de ficar no banco novamente, dado que o último jogo frente à Suíça resultou num grande resultado para Portugal com o Ronaldo no banco. Situação que não foi bem atendida pelo Cristiano Ronaldo e que tem gerado uma série de polémicas. Eu pergunto aos nossos comentadores, que também gostam de futebol, como estão a ver esta situação do Cristiano Ronaldo. Portanto, o Cristiano Ronaldo é o português mais conhecido em todo o mundo, um desportista de eleição e que é, no fundo, o embaixador de Portugal lá fora. Todos nós sabemos o quanto ele já deu à seleção, quanto ele já deu a Portugal, o quanto continua a dar a Portugal e em particular ao futebol, e o que houve foi uma situação agora recente de uma convocatória onde pela primeira vez em muitos anos o Ronaldo não começou o jogo de início. Agora, todos nós temos de ter a consciência que é uma opção do treinador, o treinador é soberano nas suas escolhas, só podem jogar 11. Também foi público que o Cristiano não terá gostado de não ser substituído no jogo anterior. Mas isso não há nenhum jogador que goste de ser substituído. E a reação dele em relação ao Fernando Santos? A reação dele é igual a de todos os jogadores, só que ele tem os holofotes, tem as câmaras sempre bem presentes e nessa linha eu acho que a situação dele é compreensível. E portanto, muitas vezes nas redes sociais o povo português muitas vezes é ingrato e questiona e critica. Acho que todos nós temos de ter a consciência que o Ronaldo é o Ronaldo, é desportista de eleição, uma referência para muita gente. Agora, as escolhas do treinador são soberanas. Pedro, pensa que ele não jogou de início por castigo ou por estratégia? Não, eu penso que foi uma opção do treinador e agora vendo a opção que o treinador tomou... Mas por castigo ou por estratégia? Não, eu penso que foi por estratégia. Acho que todos nós temos a consciência que nós conhecemos o Ronaldo com 18, com 19 anos, conhecemos agora o Ronaldo com 37 anos, continua a ser um futebolista de eleição, mas se calhar a sua performance desportiva não é a mesma do que era há uns 15 anos atrás, é perfeitamente natural. Agora, é normal que ele fique aborrecido, porque todos os jogadores gostam de jogar de início. Agora, o que eu acho é que se tem feito uma novela à volta do Ronaldo, que ele não merece e também não é fácil para ele
todos nós vimos o último jogo, que as pessoas que estavam mais por Ronaldo do que Portugal. Portanto, as pessoas sabem decifrar a palavra Ronaldo, e muitos daqueles que estavam Ronaldo não sabem certamente dizer, muitos deles Portugal. Continua a dar muito. A escolha do treinador agora, perante o resultado que nós tivemos, perante a entrada do jogador que entrou para o lugar do Ronaldo, marcou 3 golos, foi uma escolha acertada. Agora eu acho que o Ronaldo ainda vai marcar muitos golos neste Mundial. E Acha que merece o neste nosso próximo respeito. jogo com o Marrocos, Portugal vai jogar com o Cristiano Ronaldo de início ou não? Não sei, é uma opção Na do sua opinião, treinador, e o treinador qual é o seu terá. vaticínio? O treinador tem um problema. Se Mas eu não quero saber agora a opinião do treinador, quero saber a sua. A minha é que será muito difícil para o treinador tirar um jogador que marcou 3 golos no último jogo. Portanto, Uhum. e o Ronaldo joga naquela posição, na posição 9, e será muito difícil. Agora, eu acredito que se o Ronaldo não entrar de início, vai entrar e vai marcar golos. Miguel Silva Gouveia, Fernando Santos, nesta sexta-feira, pedia que deixem Ronaldo em paz. Como está a ver esta novela? Olha, Fernando Santos disse tudo, resumi tudo. Na verdade, são ciclos que acontecem também, ciclos da vida, ciclos também do futebol. Um treinador, com certeza, quer sempre colocar os melhores em campo, os que estão mais aptos em cada momento. O Ronaldo não tem que provar nada a rigorosamente ninguém. É o melhor do mundo, tem um conjunto de recordes que falam por si. Não tem que provar nada a ninguém. Ele próprio admitiu que se no início do Mundial lhe dissessem que Portugal era campeão e ele não marcava nenhum gol, ele era o primeiro a assinar por baixo. Isto demonstra o líder que ele é e o jogador de equipa e de coletivo que ele continua a ser. E eu estou certo que ele é fundamental, com a sua experiência, é fundamental como referência e como exemplo para os jogadores mais jovens que vão entrar, que têm entrado e que vão entrar amanhã contra Marrocos, acima de tudo, porque todos eles querem o mesmo. Portugal campeão Miguel do Silva mundo. Gouveia pensa que Cristiano vai jogar de início ou fica no banco neste jogo com Marrocos? Eu penso que ele é capaz de entrar. Não entra de início, deve entrar com o desenrolar da partida. Vimos Marrocos que surpreendeu Espanha e tem uma equipa muito ágil, muito rápida, com jogadores que, não sendo muito conhecidos, trouxeram ao jogo uma agressividade que, por um lado, pode surpreender Portugal, e daí também a experiência do Ronaldo será importante. Mas o Ronaldo, E se. sim, diga. Não, eu estava a Joga ou dizer, não joga de início? Joga ou não joga de início? isso vai depender. Eu acho que, pessoalmente, a minha opinião, o Fernando Santos não o colocará de início. E o Brasil que está fora do Mundial? Qual é a sua opinião? Olha, o Brasil agora pode ir dançando. Acho que o Brasil teve um campeonato do mundo a roçar o desrespeito, dançando à frente dos adversários, inclusive com o próprio treinador a fazer, a participar desse tipo de comportamentos. Eu não apreciei nada. O Brasil é melhor do que isso, não precisa desse tipo de atitudes para demonstrar o seu talento e o seu futebol. Hoje, pronto, aconteceu o futebol, não é? Foram para casa. Pedro Coelho, o Marítimo está em grave situação, continua a perder e vai para o terceiro treinador. Sim, o que é curioso nisto é que temos uma direção nova que foi escolhida pelos sócios, portanto, tem legitimidade democrática. Já temos a terceira mudança de treinador. Vai chegar. E, portanto, os resultados que todos nós conhecemos, e parece que a massa associativa está um pouco adormecida. Parece-me que está tudo bem e infelizmente... O que é que a massa associativa pode fazer? Não sei, eu lembro-me no passado, quando tínhamos a anterior direção era muito questionada e bem, como tem que ser, e tinha os resultados que tinha.
não eram famosos, mas durante muitos anos manteve o clube na Primeira Liga. Agora vejo um silêncio quase absoluto, muda-se treinador, o presidente continua a gerir o clube e eu vejo Não vê resultados. espero que o Marítimo recupere, porque começa a não ficar fácil. Miguel Silva Gouveia, o seu Marítimo Bom. está à sua espera também? Eu estou à espera do Marítimo, estou à espera de ver o Marítimo zarpar para melhores águas, porque neste momento o Marítimo faz lembrar o Titanic com a orquestra, que já o barco estava, E o que é que já o pode fazer o navio maestro? estava a afundar E o que é que pode dizia o fazer o maestro, maestro? o maestro dizia de novo do início, mas com mais força agora. E Estamos parece que é isto que mesmo estamos a fazer. É isto que estamos a fazer. O que é que deve fazer o Marítimo? Não, o Marítimo tem agora de contratar jogadores e ter um melhor plantel e um melhor treinador. Ponto final. Não vale a pena inventar, já chega de E andarmos acha que aqui há a dinheiro para isso? fingir. Acha que há dinheiro para isso? Se não houver dinheiro para contratar jogadores agora, para o ano, vamos contratar jogadores de segunda liga. Muito obrigado, meus amigos. Obrigado. Foi o último programa com este painel antes do Natal. Desejo um Feliz Natal para os nossos comentadores, Pedro Coelho e Miguel Silva Gouveia. Com tudo Obrigado. bom e voltamos no início do próximo ano. Obrigado. Saúde e paz. Um abraço. Um abraço também. Em relação ao debate da semana, voltaremos ainda com o painel Ricardo Vieira, Miguel de Sousa e António Trindade, de hoje a 8 dias. Muito obrigado, bom fim de semana.